Bom, olá, Ronivon, olá, João, olá, Lopes e todos os mais que estão aí entrando conosco, sejam todos bem-vindos. O tema dessa noite, então, é Boa noite. sobre neurovendas. Ok? Neurovendas, neurociência aplicada às vendas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu perceber que, de repente, o áudio atrapalha de alguma forma, daí eu fecho o microfone e abro quando a pessoa for fazer, algum de vocês for fazer perguntas, tá bem? Então, vamos lá. Vocês, no caso de você, né, Ronivon, você sabe o que é neurovendas, você já está fazendo uma formação conosco nesse sentido. O restante do pessoal que aqui está, sabe o que é neurovendas? Sei sim. Bom, Ok. não. É o Lopes, né? Não sabe, tá. Neurovendas é neurociência aplicada às vendas. Olha, só para vocês terem uma ideia, nas últimas décadas, muitas coisas têm mudado e mudado exponencialmente, mudado radicalmente. E, por exemplo, para vocês entenderem um pouco de neurovendas, neurovendas é neurociência aplicada às vendas. Como a neurociência pode melhorar em muito as vendas? A primeira coisa é que é o seguinte: compreender como funciona o cérebro do seu cliente. É uma coisa engraçada, né? Quer ver uma coisa? Uma perguntinha para vocês. Há quanto tempo vocês ouviram falar que de 85% a 95% das decisões de compra do consumidor, uma esquentadinha aqui, há quanto tempo vocês ouviram falar que as decisões de compra do consumidor ocorrem de 85% a 95% de forma inconsciente? Quantos anos vocês ouviram falar sobre isso? Quanto tempo? Quanto tempo vocês ouviram falar sobre isso? Que as decisões do consumidor, elas são inconscientes. Quantos anos? Eu há muito tempo escuto isso. Há muito tempo. Aproximadamente, Sim. Sabe quanto tempo, mais ou menos? Sim, aproximadamente aí, que é inconsciente desde do meu outro ramo, que hoje eu sou corretor de imóveis, né? Ok. Há muito, no meu outro ramo de aplicação de ferramentas, geralmente eles faziam muitas coisas inconscientes para depois terem a noção do que compraram e tal. Então, em torno de uns 15 anos, mais ou menos. Só para você ter uma ideia. Eu sei disso há 30 anos, tá? E conheço pessoas que mais ou menos esse tempo. Só para vocês entenderem, eu estou no mercado hoje, em 2017, eu não sei se parece, mas eu tenho quase 50 anos e eu comecei a trabalhar com vendas com 17 anos, tá? E faz mais de 30 anos que eu ouço, que eu sei sobre essa questão, né? Que desde os primeiros treinamentos, quando eu era muito jovem ainda, se faziam treinamentos e se falava exatamente sobre isso. Não, que as decisões são inconscientes, que nem sempre são conscientes. Existe também dentro do supermercado, vocês sabem, ali perto do caixa tem uma gôndola de impulso, né? Gôndola de compra por impulso. Qual é o objetivo da gôndola de compra por impulso? É você lembrar a pessoa de levar uma porcaria bem pertinho da hora de sair do mercado, é ou não é? Então, o que eu quero dizer a vocês é que há muito tempo se sabe disso. Há muitas décadas se sabe disso. Só que o que eu acho extremamente interessante é que apenas recentemente a neurociência consegue explicar isso. Porque é tranquilo, né? Todo mundo fala. E na época era uma coisa interessante, porque a gente ouvia isso tranquilamente, era uma verdade absoluta, mas só que assim, ninguém perguntava o seguinte: bom, tudo bem, se é de 85% a 95% das decisões que nós tomamos são inconscientes, qual a parte do cérebro que decide? Como funciona o processo de decisão? Como aumentar as minhas vendas dentro desse processo de decisão? E é um negócio interessante, certo? Porque ninguém fazia essa pergunta. Imagina, 30 anos você ouvindo que de 85% a 95% das decisões são inconscientes e ninguém foi capaz de perguntar, beleza, mas como é que eu consigo ser mais efetivo em vendas? Como é que eu consigo acessar a parte do cérebro que decide? É uma coisa meio óbvia, né? Que ninguém passou pela cabeça de fazer essa pergunta. E hoje, a grande vantagem da neurociência é que ela consegue explicar isso, tá? Quer saber outro ponto extremamente interessante em neurovendas? Por exemplo, vocês todos que estão aqui também são profissionais da área comercial, talvez não tenham, não sei se alguém tem, quem é que tem mais? Depois, eu tenho 30 anos, alguém tem mais ou menos isso de tempo de área comercial?
Eu tenho um pouco mais de 20, mas não chego aos 30 ainda não. Ok, ok. Mas ok. E uma coisa importante que eu penso uh, sobre a questão de a relevância de compreensão, não apenas do cérebro do cliente, do cérebro do consumidor, como também a compreensão do cérebro do profissional de vendas. Porque, quer ver uma coisa? Vocês lembram que algumas vezes vocês saíram de casa naquele dia extremamente motivado? Pá, tô bem! Sabe aquele dia que você sai extremamente motivado e daí o resultado é espetacular? E aquele dia que você não sai tão bem, ou de repente acontece alguma coisa que te tira do eixo e os resultados diminuem muito? Vocês já perceberam isso? Já, geralmente acontece mesmo. Uhum. E tem O estado ideia? emocional da pessoa, né? Como? O estado emocional da pessoa. Se um vendedor, um empreendedor sai para oferecer um produto ou um serviço, mas emocionalmente, por exemplo, ele se encontra abatido, o resultado dele vai ser muito negativo. Ele não vai conseguir transmitir a ideia da venda do produto ou serviço de uma maneira mais eficiente. Exatamente. Então, a grande vantagem das neurovendas é que ela tem de compreender o processo de neurovendas, é que ele não tem só essa implicação de dar muito mais precisão para que você consiga muito mais efetivamente dialogar com o seu cliente, atender às suas demandas, né? E fechar negócios, mas também saber como você obtém, neurocientificamente falando, o teu altíssimo desempenho, a tua alta performance. Olha, nada empodera mais do que compreender de maneira precisa como funciona o cérebro do seu cliente e você ter compreensão de como funciona o seu cérebro. Eu acho que isso é extraordinariamente empoderador. Por quê? Porque realmente o teu estado emocional é determinante para a tua performance, para o teu desempenho, para os teus resultados, para os recursos que você acessa e, consequentemente, esse estado emocional tem um reflexo direto no teu faturamento, né? Nos resultados que você tem. Então, e uma coisa maravilhosa também da neurociência é que o cérebro ele possui plasticidade neural. Então, a grande sacada é que quando você altera um padrão limitante, esse padrão passa a ser o seu novo padrão e passa a fazer parte de você. Isso é extremamente importante porque aqueles padrões limitantes, aqueles cárceres, aquelas situações que você sabe que te debilitam e alteram para muito menor, para muito menos a sua performance, elas podem todas ser trabalhadas. Você pode trabalhar todos esses padrões com muita facilidade com os recursos da neurociência, né? Você pode quebrar um estado emocional, você pode acessar os melhores recursos. Estado emocional é determinante para que você tenha um ótimo resultado em vendas, mas também é importante você saber como funciona o cérebro do seu cliente para que você também tenha um resultado extraordinário para com ele. É uma coisa interessante, porque nós iniciamos falando sobre essa questão de que se não se conhece o cérebro do nosso cliente, muito menos o nosso, e isso é algo absolutamente hoje inadmissível numa era de exponencialidade, numa era de abundância, uma era de saturação de informações. Nós estamos numa sociedade saturada de informações. A todo momento existem milhões de informações, milhares de players. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para vocês entenderem. Como eu falei para vocês, não sou tão novo assim, eu me lembro que quando eu era criança, meu pai ele me mostrou um Opala, um carro lá. Na época, Opala, Fusca, Gol, essas coisas, nem me lembro mais que carro era. E era interessante porque, naquele momento, se você quisesse um veículo, você teria que pagar o famoso ágio. Quem de vocês aqui sabe o que é um ágio? Não faço ideia. Então, é porque eu sou mais velho que vocês. Ágio. Eu tenho 30 anos só, pô. Tenho quase Mentira, 50. tenho 40. Sim. Então, ágio. Ágio era o seguinte, ó. Era o valor do carro, bons tempos, hein? O valor do carro, tabela cheia, e daí se você quisesse receber o carro antes dos outros, não ficar 6 meses numa fila, você teria que pagar uma sobretaxa. O nome dessa sobretaxa era ágio. O que vocês acham disso? O nome dessa sobretaxa era ágio. Então, hoje, na verdade, é algo inadmissível, com tantos players. Então, da década de 70, 80 para trás, até isso tinha mais demandas do que produtos para entregar.
E é por isso que tinha até sobretaxa para conseguir o produto antes dos outros. Aí foi indo, aí nós chegamos na década de 90, para você ser um profissional de vendas bom, era características e benefícios. Ah, vamos ver as características e o benefício do produto. E quanto mais benefícios eu conseguir dar do meu produto, melhor serão as vendas. Olha, eu vou falar bem a verdade. Nessa era de abundância, porque isso é importante, nós estamos agora num momento conturbado em função dessa situação pandêmica, mas nós estamos entrando numa era de abundância. A tecnologia tem resolvido muitos problemas e vai continuar resolvendo. E nessa era de abundância, todas as startups, todos os players que estão no mercado, eles entenderam que a sacada para você permanecer no mercado é focar em solução de problemas. E justamente por isso você tem uma era de abundância de informações, uma era de abundância de tecnologia, de produtos e serviços. Então, característica e benefício nesse tempo virou commodity. Virou algo assim, tá, tudo bem, mas característica e benefício todo mundo tem. O que tu tem além disso? Me fala alguma coisa que eu não saiba, vai. Outra coisa, quando você vai comprar um produto, você chega lá na loja desinformado ou você vai até a loja, estudou o produto antes, né? Isso se você comprar na loja, né? Se você não comprar online. Se você comprar o produto numa loja física, você vai até essa loja física desinformado ou você estudou muito bem antes de decidir pelo produto? Com certeza, busquei informação, né? Exatamente. Então, o ponto é, características e benefícios de produto viraram commodity, viraram algo realmente que não tem mais aquele brilho, aquele destaque. Nessa era exponencial, é inadmissível nós, profissionais de vendas, não compreendermos nem o nosso cérebro, nem o cérebro do nosso cliente. Por quê? Porque se você não tem essa compreensão, você perde totalmente a tua vantagem competitiva, você perde a habilidade de lidar com diversas intempéries, você perde a habilidade de lidar principalmente com alguns processos do cérebro. Quer ver uma frase interessante? Uma das frases de neurovendas interessante é o seguinte, ó. Se você tiver que convencer o cliente, olha só, se você tiver que convencer o cliente, é porque você falhou na compreensão neurobiológica dele. Ou seja, se você tiver que de convencer um cliente, é porque você falhou no processo de neurovendas. Existem dentro... Eu vou colocar na tela aqui um negócio para vocês darem uma olhada aqui, ó. Quer ver? Vocês vão gostar de ver isso aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Será que eu pego a tela do meu computador aqui fácil? Só um momentinho. É só apertar o botão verde, Luiz. Não, Embaixo aí, no meio. Sim, ele só não está achando o slide que eu joguei na tela. Acho que terei que estar dentro de um programa. Ele não pega a tela do computador. Deixa eu ver. Acho que agora vai pegar. Agora eu vou conseguir. Só um momentinho. Quando você clica nesse botão verde, ele mostra várias telas. Você escolhe qual é aquela tela que está o slide que você quer, entendeu? Tá, não é que eu até tirei tá aqui ele. Eu tinha tirado eu havia tirado como é que eu vou dizer, só um JPEG da tela. Mas vamos ver agora aqui se ele vai abrir. Ok, vou abrir aqui mesmo. Então, vocês estão conseguindo visualizar? Estão visualizando? Sim, sim. Ok. Olha só esse slide aqui, ó. Ó, esse aqui é uma metáfora, é uma forma de explicar um pouco do cérebro do nosso cliente. Olha só que interessante, ó. O comportamento do consumidor é primitivo. Ele não tem a menor ideia da maioria das forças que movem para consumir. 95% das informações são inconscientes. Olha só que interessante, ó. Instintos. Olha que interessante, ó. O que nem a pessoa percebe são os seus instintos, tá? A neurobiologia, a biologia humana, as demandas, né? Emoções. O que a pessoa percebe em parte. Aí temos o quê? Os pensamentos, o que a pessoa percebe, e o resultado dos comportamentos, o que se percebe do nosso consumidor, o que se percebe de outra pessoa. A verdade é que ela está comprando única e exclusivamente com o objetivo de reprodução e sobrevivência. Todas as motivações do nosso consumidor, elas têm esse ponto. Reprodução e sobrevivência, ok? Existem uma série de
Aqui sai, né? Acho que sai daqui, né? Share. Não. Stop. Ah, tá. Aqui. Oi. Tá me vendo aqui? Tudo bem? Perfeito, claro. Tá. Então, Isso, ok. todo comportamento humano, ele tem esse foco, tá? Que é sobrevivência e reprodução. Só que dentro dessa questão básica de sobrevivência e reprodução, existe uma série de desdobramentos. E esses desdobramentos têm a ver com a motivação entre homens e mulheres. E compreender esses processos cognitivos, por exemplo, olha, o cérebro humano, olha que interessante, o cérebro humano, ele não foi programado para o sucesso, para grandes desafios e resultados. Isso o tira da zona de conforto. O cérebro humano, ou seja, biologicamente falando, o teu cérebro ele é programado e preparado para fazer você sobreviver e poupar energia. Vamos de novo? O cérebro ele é preparado para fazer você sobreviver e poupar energia. Quando o cérebro está agindo de forma mais primitiva, nós destacaríamos os sistemas, todos eles interligados, certo? O sistema básico primário reptiliano, o sistema límbico emocional e o neocórtex, né? Todos eles interligados, mas quando o cérebro eles tem a parte mais primária em ação, qual é o foco principal dele? Se ele foi biologicamente preparado para buscar poupar energia e sobreviver, existe uma série de padrões ali que fazem com que ele prefira, olha, mais vale um na mão do que dois voando, aqui não está confortável, mas pelo menos eu tenho, não está bom, mas pelo menos eu tenho uma segurança. Quer dizer, o consumidor, muitas vezes, ele é movido com esse objetivo de sobrevivência e reprodução, com esse foco de buscar sobreviver e poupar energia, mas tem uma série de padrões de comportamento nele que fazem com que ele, de maneira totalmente inconsciente, como nós vimos naquele desenho daquele iceberg, tome uma série de decisões. E se você compreende neurobiologicamente, se você compreende biologicamente também o ser humano, você consegue ser muito mais preciso. O cérebro humano também, justamente por essa questão de ter foco em poupar energia, ele não é, digamos, ele é acostumado a buscar sempre a zona de conforto. Então, é por isso que nós temos, eu não sei quem de vocês ouviu falar nos tais de gatilhos mentais. Ouviram falar de gatilhos mentais? Já sim. Na verdade, neurocientificamente, se popularizou o nome gatilhos mentais por alguns players aí que têm tido bons resultados. Mas, neurocientificamente, o termo adequado é atalhos mentais. Atalhos mentais. E também tem um outro termo muito parecido, né, que também mostra esses vieses, esses atalhos, que é os vieses cognitivos. Qual é a sacada do nosso cérebro e do cérebro do cliente? O nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro ele quer poupar energia. Pensar dá trabalho. Pensar gasta energia. Pensar nos tira da zona de conforto. E o teu cliente é a mesma coisa. Então, qual é, digamos, o objetivo principal do processo de neurovendas? É dialogar com a parte do cérebro que decide de forma precisa. E entender esses vieses cognitivos, esses atalhos mentais. Ou seja, por que é que o cérebro, inclusive, só para vocês entenderem, tá? Eu sou trainer de algumas coisas, uma delas é coaching, eu formo coaches e outras coisas mais. Em coaching, eu tenho uma regra que eu ensino para os alunos, que sempre é a seguinte, ó, não dê ideia para o teu coach, porque nesse caso, quem tem que responder a pergunta é o cliente, é o coach. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é, não dê ideia para o coach, não sugestione. Se você sugestionar, ele vai dizer assim, é isso aí mesmo, entendeu? Por quê? Porque é uma predisposição cerebral. Que quando você dá uma sugestão, que fácil, eu quero isso. Ou seja, a tendência do cérebro é aproveitar essa sugestão que você deu e decidir por ela. Só que dentro de um processo de coaching, isso é totalmente uma cilada e contraproducente. Mas dentro de um processo de vendas, né, dentro do processo de neurovendas, é absolutamente a grande sacada. Ou seja, em coaching você não deve fazer isso, em vendas você deve fazer isso o tempo inteiro, entendeu? Ficou claro isso? Tudo bem? Estão me acompanhando? Sim, sim. Tá ok. Então, por que existem os vieses cognitivos e os atalhos mentais, ou popularmente chamados de gatilhos mentais? O objetivo é
ajudar um cérebro que tem uma predisposição a ser preguiçoso justamente porque o foco dele é poupar energia a tomar decisões. Então, quando nós entregamos uma série de recursos, tipo prova social, tipo né, um preço para poder a pessoa ter uma referência e saber se está caro ou barato o produto, coisa. Quando nós entregamos todos aqueles subsídios que nós chamamos de atalhos mentais ou gatilhos, alguns chamam, o cérebro ele fala assim, não, peraí, agora ficou mais fácil de eu decidir. Pá, me interessa. Tá? Então, esse é o ponto. Para um cérebro, menos é mais. Para o cérebro humano, quanto mais mastigado e pronto para ele pensar você entrega, isso é um atalho e ele tem a tendência de decidir muito mais rápido. Então, o objetivo de um processo de neurovendas é você poupar tempo, poupar dinheiro, entender a motivação intrínseca do seu consumidor, entender como facilitar o processo decisório, como entregar uma série de recursos e subsídios com o objetivo exclusivo de facilitar o processo decisório do seu cliente. O que você quer? Você quer exatamente o oposto do coaching, certo? Quando quem está te contratando é o coach, você não pode nunca sugestionar, porque senão ele decide e depois dá problema lá na frente. Então, em neurovendas é justamente o oposto. Você quer sugestionar o tempo inteiro para facilitar o processo decisório do seu cliente. O que você quer fazer? Você quer fornecer atalhos para que ele venha mais rapidamente para o fechamento. É claro que, mesmo que você forneça uma série de atalhos, e uma linguagem extremamente precisa, e também compreenda que é importante os sentidos dentro de um processo de neurovendas. Olha, é interessante. Nos lugares que quer conseguir, nós chamamos na propaganda isso de recall, lembrança. Nós também em neuromarketing, neurovendas, nós falamos sobre memória. Memória, ela é ativada por arquétipos, que são modelos de identificação. Ela é ativada por um ambiente agradável, ela é ativada quando você compreende a neurobiologia. Olha só que interessante. Às vezes, nós queremos mostrar para o nosso cliente muitas opções. Sabe o que acontece dentro de um processo de neurovendas quando você dá diversas opções para o cliente? Alguém sabe ou não? Dificulta a venda. Dificulta a venda, exatamente. Ele fica extremamente complexo, perdido. E você diz, não, olha, o negócio é o seguinte, deixa eu digerir, pensar e às vezes não compra mais. Então, o cérebro, ele tem dificuldade quando você tem muitas opções. Existem uma série de padrões que, se você compreender, você fala de maneira extremamente precisa com a parte do cérebro que decide e faz com que ele decida a favor da compra do teu produto ou serviço, ok? Pessoal, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não gostaria que fosse apenas um monólogo. Eu quero que vocês façam perguntas, porque daí eu consigo ajudar melhor, eu consigo responder perguntas de forma mais precisa, né? Eu consigo ajudar vocês de forma mais precisa em cima das demandas de vocês. Quem gostaria? Bom, posso fazer uma. Então é o seguinte, nenhum atendimento de um casal, né? Vamos dar exemplo aí, a corretagem, que você atende muitas famílias e tal. Ok. Em um casal, normalmente você tem um decisor, né? Sim. Nem sempre é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é às vezes é o filho e tal. Como você identifica de fato quem é o decisor ali? Uma forma mais fácil de você identificar o decisor. Olha, assim, ó, a primeira coisa que você tem que estabelecer é rapport. Existem uma série não, na verdade, a primeira coisa é rapport. Rapport é uma das disciplinas de neurovendas. Rapport é uma relação, tá? Normalmente, quem decide, não é regra absoluta, mas a maioria das vezes quem decide uma compra para dentro da casa ou de uma casa, geralmente é a mulher, ok? O homem, para nós homens, na maior parte das vezes, nós não ligamos se é quadrado, se é redondo, se é alto, baixo, preto, branco. A maioria de nós não liga. Alguns poucos ligam, né? Agora, para a mulher, não. Normalmente é ela. Mas a grande sacada é rapport, é estabelecer um relacionamento. E quando você estabelece essa relação e você usa essa técnica de rapport, né?
automaticamente eles vão mostrando quais são os critérios e você vai ver o seguinte, claro, você vai observar tudo, mas o homem vai falar sobre valores, parcelas, né? Então a decisão de compra do imóvel em si, você vai perceber pelos detalhes internos, né? Por exemplo, o homem, você fala assim, não, o imóvel ele tem um quarto de 4x5, a mulher, ela, né, e mais um outro closet lá, né? O que a mulher quer? A mulher quer saber se cabe o móvel dela lá dentro, né? Então, a mulher, qual é o fator decisório para a mulher? A mulher, ela quer saber como o produto ou serviço vai melhorar, facilitar a vida dela, né? No imóvel, não é o caso em si, mas a maioria do foco da mulher, como o foco é sobrevivência e reprodução, ela quer saber como um produto ou serviço, eu sei que aqui o caso é imóvel, mas ela quer saber como um produto ou serviço vai deixá-la mais bela, mais atraente e vai principalmente facilitar a vida dela, tá? Esse é o foco da mulher. Para o homem, né, o foco do homem é como um produto ou serviço vai fortalecê-lo como macho alfa, aumentar o seu status, aumentar o seu reconhecimento, como vai gerar uma vantagem competitiva. O homem, ele quer que as coisas que ele tome a decisão, digamos, melhorem o seu aspecto, o seu posicionamento como aquele macho alfa provedor. O homem, ele quer se sentir mais competitivo. Se nós analisarmos, olha só, desde o primeiro momento. Isso quem fala é o Dr. Daniel Goleman, PhD, né, que escreveu um dos livros que popularizou a inteligência, o livro que popularizou a inteligência emocional, Daniel Goleman. Ele fala uma coisa muito importante. Desde o primeiro momento, nós homens, nós focamos, pode olhar uma criança no berço, nós homens focamos em objetos, as mulheres focam em rostos, certo? Por quê? Nós focamos em objetos porque nós queremos entender como funciona o mundo. E quando é que um homem, olha só que interessante isso tudo é subsídios para vocês. Quando um homem se sente ameaçado, quando ele percebe que de alguma forma ele pode perder a sua independência. Qual é o foco do homem? O foco do consumidor homem, desde o primeiro momento, é se mostrar que ele é independente, que ele é capaz. E qual é o foco da mulher? É relacionamento. Então a mulher, a criança, a menina, ela já, quando chegar perto do berço, o homem olha para as coisas penduradas para entender como funciona, a mulher fica focando em rostos. Por quê? Porque faz parte da biologia dela. Ela vai dar à luz a um filho que não fala, ela tem que entender o que essa criança está dizendo, né? Qual outro ponto importante? Então, a mulher, quando é que você percebe que alguma coisa pode atrapalhar essa mulher? Quando ela percebe que algum relacionamento possa ser rompido. Ou seja, se vocês conhecem mulheres, seja porque são casados ou porque têm mulheres na família, mães, irmãs e tudo mais, às vezes elas ficam lá sentidas, se condoendo e desesperadas por que uma pessoa não olhou para ela, por que ela fez cara feia. Quer dizer, olha o quanto é relevante para uma mulher o relacionamento. Então, quando é que uma mulher é ameaçada? Quando ela percebe que seus relacionamentos são rompidos. Quando que um homem é ameaçado? Quando ele percebe que a sua independência é ameaçada, né? Então, existem padrões completamente diferentes. Os homens, eles são caçadores e as mulheres são coletoras. Existe uma série de padrões que nos diferenciam muito. Mas dentro de uma situação como essa, tá? A grande sacada é rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relacionamento. E quando você estabelece relacionamento, você percebe quais são os critérios para decisão. E, normalmente, os critérios de encantamento para uma decisão são femininos. E quando você argumentar em termos de neurovendas como uma mulher, fale exatamente sobre isso. Deixa eu só tirar um pouquinho esses microfones aqui para não atrapalhar, tá? Daí, depois, quem quiser falar, por favor, erga a mão aí, tá? Então, quando você vai vender para uma mulher, primeiro, o rapport para entender quais são os critérios relevantes nessa compra. E segundo, quando você for vender para uma mulher, você fale o tempo inteiro sobre como facilitar a vida dela, como poupar tempo, como facilitar o serviço. É o que ela quer saber, entendeu? Para o homem, o que ele quer saber? O homem, ele quer saber o que significa em termos de status aquele local, né? É isso que é relevante, o conforto para ele, né? Como isso vai fazer com que ele reforce o seu status de alguém de sucesso, alguém que se destacou no mercado. Então,
É basicamente isso. O foco da mulher é se sentir bela, é facilitar a vida, e o foco do homem é reforçar seu status de bem-sucedido, de macho alfa, né? Então, o primeiro ponto é esse aí. Deixa eu só... O João está falando. João, então, João, eu consegui responder você? Pode perguntar, Sim, João. claro. Pode falar mais. Você pode perguntar Ô, alguma Lopes, coisa mais. pergunta aí, Lopes. Você que vai ter mais Vai lá, Lopes, deixa experiência eu aí. abrir aqui o teu microfone. Consigo abrir? Tá, abriu. Tá. Pode falar, Lopes, por favor. Então, eu tenho uma situação onde, por exemplo, assim, eu vou abordar um casal, Ok. né? Eu já vi, por exemplo, um casal ser atendido por uma corretora e a corretora estava extremamente, assim, estava com decote, saia e tal. Aí o casal entrou com a corretora no decorado. Eu, de longe, observei que ela fez uma cara meio ruim. Aí sentaram por 1 a 2 minutos na mesa e saíram, né? O que eu aprendi no meu curso que eu fiz de programação neurolinguística, o que acontece? Ótimo. Quando você tem um casal, você tem que focar no homem. Quando você é homem e quando você é mulher, focar na mulher. Por quê? Porque o sexo oposto ele pode se sentir invasivo. De repente você der muita atenção, olhar, desviar o olhar para a mulher. Então, eu vejo muito isso. Seria correta essa atitude? O que você acha? O que você tem para me dizer, Luiz? Exatamente, esse ponto eu concordo com você, principalmente porque tem uma relação direta com o rapport. E você deve falar a todos e falar em cima das demandas de cada um deles, né? Uma coisa bem importante que nós abordamos em neurovendas é neurocopy, para que você seja bem preciso, mas eu já falo um pouco mais de neurocopy, neuropersuasão e neurocopy, neuropersuasão e neuronegociação. Já falo sobre isso. Mas, sem dúvida alguma, tá? Quando você é homem, procura olhar mais para o homem, mas não desconsidere a mulher, porque principalmente, né, quando a mulher está junto, normalmente a mulher é que é a principal decisora. Não desconsidere ela, mas foque mais no homem por questão de respeito, né? E vice-versa. Se fosse uma mulher, converse mais com a mulher, mas também dê atenção ao homem. Digamos mais ou menos assim, ó, para ficar uma coisa, porque eu sou um pensador lógico-matemático, então deixa eu falar um número para vocês poderem me entender melhor. Eu acho que eu vou conseguir ser mais preciso na minha explicação se eu disser o seguinte: se você vai atender você é homem e vai atender um homem com uma mulher, né, um casal, se você é homem e vai atender o casal, olhe 2 a 3 vezes mais para o homem do que para a mulher. E se você é uma mulher e vai atender um casal, olhe 2 a 3 vezes mais para a mulher do que para o homem. Entendeu? Basicamente, simplificando, é isso aí. Sem dúvida alguma, para não criar uma situação desconfortável, né? Sem dúvida alguma. E as mulheres, elas realmente querem alguém que crie, importante, mesmo que você dê mais atenção para a mulher, aliás, se você é homem, dê mais atenção para o homem e ter uma mulher junto, entenda o seguinte, existe esse ponto, mas também existe um outro ponto bastante importante. O processo decisório da mulher, o homem entrou lá, ok, tá bom a localização, olhou, tá bom, beleza, pode ver aí, vamos acertar o valor e fechamos o negócio. A mulher, ela tem um processo decisório mais em espiral. É interessante. Eu vou te contar uma engraçada da minha mulher. Engraçado. Uma vez nós morávamos em Londrina, foi em 2001, quase 20 anos atrás. Morávamos em Londrina. E eu me lembro que ela queria comprar um óculos. Eu não sei quantas joalherias óticas tem em Londrina, mas eu me lembro que, cara, eu era recém-casado, eu falei assim, não, deixa eu fazer um H, vamos passear com a princesa, vamos para baixo, para cima aí. Rapaz do céu. Olha, vamos mais ou menos assim, a cidade tinha 600 mil habitantes, vamos supor que houvesse 100 óticas, acho que ela olhou umas 130. Ou seja, ela olhou todas as 100, mas, de novo, voltou nas 30 para decidir. Então, o processo decisório da mulher, ele é mais em espiral. O processo decisório, o homem, por exemplo, ele diz assim, eu vou sair de casa, eu quero comprar uma camisa. Ela entrou numa loja, um óculos, seja lá, entrou numa loja, gostou, não, beleza, contrata aqui, vai embora. É ou não é? A mulher, não, ela pode encontrar na primeira loja, mas ela olha umas diversas lojas no shopping para depois dizer, não, mas eu já decidi, eu gostei do que eu vi na primeira. É ou não é? Exatamente. É isso mesmo. Eu só mudo CPF, nós também, a gente os homens também só mudam CPF. Então, porque é a maneira como ela trabalha. Olha que interessante, a mulher,
Ah, existe também um ditado popular que diz assim, que parece que as mulheres têm olho na nuca, né? Não tem esse ditado? Não tem esse ditado que parece que a Sim, mulher tem olho na tem, nuca? tem. É. Mas por quê? Porque nós, homens, nós Sim, temos nós, homens, nós somos caçadores. Nós somos caçadores. A mulher é o quê? Ela tem essa predisposição biológica de ser coletora. Então, o que isso significa? Nós, foco. O que eu quero isso, vai lá e pega. Mulher, não. E a mulher é interessante porque, eu vou falar uma coisa, eu como homem, né? Para mim, sem brincadeira, se você pedir para citar 10 cores, eu acho que eu consigo. Não tenho certeza se eu consigo 8 ou 10 cores citar para você. Se você pedir 15, eu já vou ter dizer que eu não vou saber citar. Eu sei que 7, 8 eu sei de cabeça, talvez 10, entendeu? Se você pedir 15 cores, eu já não sei se eu vou conseguir citar para você. Pede para a mulher quantas cores tem. Ou seja, mas por que para ela tem muito mais, né? Deixa eu falar outra engraçada. Você olha para ali, vamos falar de imóvel, né? Aí a mulher chega e fala assim: olha, amor, não sei se vou pintar o cômodo de branco gelo, de branco marfim, de branco pérola, de branco não sei o quê, de branco... Quer dizer, ela dá 5 tipos de branco. Cara, fala bem a verdade, para mim branco, é tudo igual. Entendeu? Mas por que ela tem essa habilidade? Porque ela é uma coletora. Ou seja, ela é programada para ter uma visão periférica, ela é programada para enxergar contrastes, cores e conseguir enxergar as coisas em meio ao ambiente. Nós, homens, não. Nós somos focados... Por exemplo, homem. O homem, você larga numa cidade aí, normalmente, olha, agora, isso é há anos, a gente viaja e eu entro numa cidade, eu posso não saber exatamente nem o nome da rua, nem qual é a rua que sai, mas pelo senso de direção, eu sei mais ou menos onde que eu estou, eu sei que em caminho eu vou, eu saio da cidade, certo? As mulheres não têm esse senso de direção, né? Mas em contrapartida elas têm uma percepção extremamente aguçada. E por exemplo, o showroom lá você falou de imóvel, né? O showroom do imóvel. Deixa eu te perguntar uma coisa, digamos, o imóvel na planta mobiliado, né? É assim que chama, né? É isso? Imóvel na planta sim, mobiliado. sim. Tá. Decorado, tem. Isso, imóvel na planta decorado. Tá, vou fazer uma perguntinha para você. Você acha que aquele imóvel na planta decorada é para o homem ou para a mulher? Para mulher. Sem dúvida para a mulher. Encanta Exatamente. os olhos dela. O imóvel na planta é para a mulher. Se só homens comprassem imóveis, não precisaria daquilo. O homem, ele olha uma planta, né, de um apartamento lá, de uma casa, ele olha a planta e já entendeu. Né? A mulher não. O homem ele já tem uma facilidade maior de rotacionar as coisas. A mulher não. A mulher você precisa... ela quer ver como é que se encaixa, né? Para ela os detalhes são importantes e ver realmente vai caber meu sofá aqui, vai dar certo aquele outro móvel ali. Quer dizer, o processo da mulher é totalmente diferente do homem, mas a mulher não tem muito essa facilidade de interpretar o imóvel na planta. Ela precisa ver algo decorado, faz parte do processo cognitivo da mulher, não é? Por favor. Pode perguntar, fiquem à vontade. Respondi as perguntas que vocês perguntaram? Tem mais alguma coisa que não ficou claro o suficiente? Não, por enquanto bacana, mas eu já tenho uma outra situação já que eu gostaria de expor. Okay. Vamos lá. Para você expor a neurovendas, a neurociência, assim, existe muita diferença se for tete a tete, cara a cara ali com a pessoa, ou o que você acha para você fazer setores de poder de persuasão por telefone? Me dá uma dica a respeito disso. Não muda nada. Assim, ó, primeira coisa, tá? Aí eu destacaria a precisão da linguagem. E a precisão da linguagem vem... Acho que vocês todos já ouviram falar de copywriting, neurocopy. Ouviram falar? Então, eu destacaria então o copy. Ou seja, você falar de maneira objetiva, precisa e clara exatamente de quais são as dores e demandas e como solucioná-las. E, deixa eu te falar uma coisa, não seja muito complexo. Às vezes, vendedores têm uma mania de falar demais. Não, você tem que falar objetivo. Nós estamos numa sociedade saturada de informações. Hoje, você concorre à atenção da pessoa com celular, rede social, com propaganda, televisão. Quer dizer, nós estamos numa sociedade absolutamente saturada de informações. Então, a única defesa que esse cérebro tem
que está sendo focado, justamente o cérebro está focado em poupar energia, é a possibilidade de simplificar razoavelmente as coisas. É por isso que você precisa ser extremamente preciso. Então, mesmo que... Isso que é importante entender, tá? O copywriting, nós trabalhamos com neurocopy já, né? Ele não é uma ferramenta que você vai usar só em marketing digital. Você usa em neurovendas, você usa em neuropersuasão, você usa justamente por telefone. Então, o copy, a carta de vendas focada em solução da dor do cliente. Basicamente, é a primeira sacada. Desculpa, repete a pergunta, deixa eu ver se tinha mais uma coisa que eu queria te falar sobre isso. Repete, por favor. Respondi a primeira parte, a precisão, né? Pode perguntar a outra parte lá que você comentou? Você está falando a minha pergunta? Isso. Repete para mim, tem mais uma parte ali, agora me perdi. Por favor. Sim, foi assim. O poder. Do assim, telefone, utilizar... né? Isso. Tá, correto. Então, outra coisa. Nós queremos o quê? Nós queremos emoção. Emoção gera lembrança, tá? Quando você pensa em emoção, tem uma coisa, se você fez programação neurolinguística, eu sou um trainer em programação neurolinguística, nós não queremos gerar sons, imagens e sensações de coisas negativas. Nós queremos gerar sons, imagens e sensações, porque sons, imagens e sensações constroem na mente da pessoa um cenário. Então, independente de ser ao vivo e a cores ou pelo telefone, sons, imagens e sensações advindos da programação neurolinguística, que você construa na mente da pessoa algo positivo. Agora... Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que se for por telefone ou presencial, não muda. É neurocopy, né? Que tem ou copywriting, que é neurocopy faz parte de neurovendas, que é a carta de vendas persuasiva. Por quê? Porque o cérebro, querendo poupar energia, para você conseguir atenção, você tem que ser preciso. Quer ver uma coisa? Eu começo, né? Por exemplo, que nem eu formo os nossos profissionais aí, formo coaches, formo diversos profissionais. Aí eu começo a falar com o cara e digo assim, não, por exemplo, outra coisa importante. Eu vivo disso, né, de desenvolver pessoas, de conteúdo e tudo mais. Se for analisar, eu tenho 100 e poucos cursos, daqui a pouco eu vou ter 200, não estou nem contando. Eu vivo só disso, então eu compro conteúdo. Se eu chegasse para você e começasse a falar do meu currículo, não, porque olha, mesmo que eu resuma 100 e poucos cursos em uma linha de raciocínio com 10 cursos, sabe o que vai acontecer com você? Você vai olhar para mim e dizer assim, puxa, você é inteligente, hein? Olha, você estudou, hein? Você é culto. Ia bater nas minhas costas e ia embora. É ou não é? O que vocês acham? Alguém ia comprar se eu falasse tudo que eu sei fazer? Claro que não, já deu tudo a letra, já? Não, mas ele não ia comprar igual. Porque, na verdade, até isso aqui é importante. Eu sei que nós estamos falando de neurovendas, mas isso que eu vou falar agora é bem legal, tá? E é bem interessante também, para vocês entenderem o ponto. Já citei em outro vídeo, teve um cara esses dias aqui que foi muito legal. Fui no mercado, eu estou numa cidade totalmente longe dos grandes centros, e fui no mercado. E quando eu fui nesse mercado, essa pessoa disse assim para mim, olha, eu sou fã desse cara aí. E daí ele estava com a esposa dele, e o meu filho estava do lado. E olha que eu estou bem longe dos grandes centros agora, nesse momento, em função de uma situação de família, de doença na família. E vou te falar uma coisa. E daí, bem longe dos grandes centros, uma cidadezinha pequena, né? A pessoa disse assim para mim, eu sou fã desse cara, e tá o meu filho do lado. Aí, cara, daí, sabe por que, amor, que eu sou fã dele? Né? Porque eu vendo o vídeo dele, eu descobri que eu sou um mala. Não, por quê? Porque teve um vídeo que eu falei sobre isso. Sabe a diferença de uma pessoa legal para um mala? O que vocês acham? Qual é a diferença de uma pessoa legal? Eu vou chegar lá no ponto agora que você perguntou, Lopes. Eu vou começar a explicar melhor todos os meandros daquele ponto que você perguntou sobre venda por telefone, que na verdade presenciar por telefone é a mesma coisa, tá? Você sabe a diferença de uma pessoa legal para uma pessoa que é um mala? Quem sabe? O mala, eu não vou responder porque eu já vi esse vídeo. Isso. Ok. Pode falar. Eu não vi esse vídeo, mas eu acredito que o mala é o cara que só quer se crescer em cima dos outros. E o legal é um cara que é legal com todo mundo, sei lá, meio político. Mas ele tem um padrão. Sim. Está certo, mas há um padrão entre o mala e o cara legal. Eu vou, para facilitar para vocês, eu sei que alguns já viram, mas o mala, ele tem mania de falar dele para você. A pessoa mala, ela fala dela para você. Entendeu?
E a pessoa, e não importa se ela fala, se ela conta vantagem, se você fala assim, não, porque eu sou bom. Você é só bom ao quadrado, cara. Não, porque eu XY. Eu XYZ ao cubo. Quer dizer, entendeu? Então, a pessoa que é mala, não importa se ela é prepotente, arrogante, se ela está contando vantagem ou se ela é derrotada. Passa o tempo inteiro falando dela para você. Não importa se ela fica chorando as pitangas, oh, vida, oh, Sara, minha vida. Né? Não importa. O padrão da pessoa mala é que ela fala dela para você. Ok? E a pessoa legal, ela fala de você para você. O que significa isso? Significa que quando você vai dialogar com o teu cliente, independente de ser, por exemplo, através de telefone ou presencialmente, não é sobre você, é sobre ele. Você tem que falar dele para ele, das necessidades dele e para ele, e como o que você está vendendo resolve os problemas dele, como o que você está vendendo atende. Aí tem outros meandros importantes, como neurobiologia, como os processos cognitivos de decisão, como você fala de forma que você não amedronte o sistema que está preparado para fugir. Porque, olha, eu quero que vocês entendam que sair de casa para fazer uma aquisição, isso dá medo. Principalmente numa parte do cérebro que é um sistema primário reptiliano, que está buscando sobreviver, que está buscando poupar energia, que a qualquer momento a reação dela é fuga, entendeu? Ela está preparada para dar no pé. Então, você não pode assustar o réptil que tem dentro de cada um de nós, ok? Então, para isso, existe a precisão de uma sociedade saturada de informação, a precisão que é o neurocopy que nós temos no Neurovendas. Existe você ser extremamente objetivo e preciso, não falar demais, né? Ô, Gentil, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Gentil está nos assistindo lá de Portugal. Né? É verdade. Ok. Então, a sacada é essa precisão de você falar poupando tempo, falar diretamente do sistema reptiliano. Lopes, tu perguntaste sobre isso também, né? Então, nós queremos recall, lembrança, nós queremos fazer com que a pessoa ela tenha boas recordações nossas. Então, o que você tem que fazer? Construa com neurocopy, gerando emoção, mas construa, digamos, a carta persuasiva de tal forma que ela tenha sons, imagens e sensações daquilo que ela quer, daquilo que vai criar uma sensação boa e utilizando principalmente, falando em programação neurolinguística agora, os 5 sentidos. Use todos os sentidos. Procure trabalhar os 5 sentidos dentro disso. Então, construa de tal forma em que você desenhe para ela a emoção. Existe um outro ponto importante, inclusive essa aula eu vou gravar agora nos próximos dias e vou colocar em neurovendas e neuromarketing, que é o arquétipo emocional. Arquétipos emocionais são modelos de identificação. Então, esses modelos de identificação também representam padrões culturais implantados na nossa mente que vão fazer com que... Ok, admite, tá. Que vão fazer com que você tenha muito mais facilidade, né, em converter em negócios, né, facilitar o processo de converter em negócios, tá? E quando você compreende... Deixa eu só dar um mudo aqui. Vou dar um mudo aqui. Quem quiser falar, é só erguer a voz, tá? Erguer a mão, por favor, eu abro aqui. Só vou fechar aqui. Não sei onde é que é o... Aqui. Então, bom, voltando ao assunto, tá? Por isso que é bom, depois eu abro para vocês, pessoal. Depois pergunta que eu abro para quem quiser falar. Só para nós não termos um atrapalho aqui do áudio nos atrapalhando na live. Então, basicamente é isso. Gerar sons, imagens e sensações, usar uma linguagem que... olha que interessante. Quando nós falamos, quando eu digo assim para vocês, ó, pense em tomar um café comigo. Vamos tomar um café comigo? Quando eu falo essa frase, vocês todos aqui me entenderam. Vamos tomar um café, certo? Todos aqui entenderam a frase, certo? Só que, quando eu falo vamos tomar um café, nada caiu de paraquedas na mente de vocês. Não tem nada que caiu de paraquedas. Então, tudo tem uma construção. Então, vamos tomar um café juntos. Vamos tomar, você é meu convidado. Se você pensar em cada uma dessas palavras, você vai ver que existe toda uma construção que se deu através dos 5 sentidos para que você tenha a interpretação disso. Se eu falar aqui a palavra café, já não vem sons, imagens e sensações do que é café? Então,
quando você constrói uma frase, olha, até isso é um dos recursos que a gente usa em programação neurolinguística. Quando você constrói uma frase, isso é quase que uma profecia autorrealizável, porque você construiu sons, imagens e sensações e emoção gera crença. Então, olha só que interessante, você usou neurocopy numa carta de vendas. Você foi preciso e não tomou tempo, porque o sistema reptiliano, que é aquele que decide junto com o sistema límbico, né, claro que os três são interligados, inclusive o neocórtex, mas ele tem foco em poupar energia, ele não é muito inteligente, não. Quando você fala complicado demais, dá muita opção, eu vou te dizer, ele vai lembrar da primeira e da última frase do que você falou num texto. Ele vai lembrar da primeira e da última frase. Então, é um pouquinho mais complicado, sabe? Quando você começa a falar demais. Existe até há 30 anos atrás, eu li um livro que dizia o seguinte: cale-se e venda. Ou seja, cala a boca e vende, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo que eu falei, eu repeti aquela frase que eu falei antes para vocês. Se você tiver que argumentar para vender, significa que você não fez o dever de casa, entendeu? Se você tiver que argumentar demais para vender, é porque você não fez o dever de casa. E qual é o dever de casa? É o neurocopy, é entender quais são os desejos ocultos do teu cliente, entender neurobiologicamente e biologicamente quais são os impulsos que estão por trás da sua decisão, criar uma conexão, criar um rapport, né? Ser efetivo em atender essa demanda que muitas vezes ela não está clara, né? Existe até uma frase uma vez que eu ouvi que tem tudo a ver com neurovendas, é o DNA da vendas, o desejo não aparente. Então, e construir emoções daquilo que se quer. Agora, é claro que em algum momento, se você perceber que existe algum bloqueio, um impasse para fechar esse negócio, tem uma série de técnicas. Nós abordamos negociação, nós abordamos fechamento, nós abordamos tudo. Nós abordamos duas coisas importantes: engajamento e condicionamento no processo de neurovendas. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou abrir o microfone aqui, tá? O Rodival está aberto. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. A pergunta é: o que vocês acham que motiva mais o ser humano, o prazer ou a dor? O que vocês acham que motiva mais um ser humano, o prazer ou a dor? Eu acredito que a dor. Isso, na minha opinião, a dor eu acho que é mais... enfatiza mais do que o prazer. Por exemplo, eu estou com uma dor de ser despejado do meu aluguel. Isso vai... enfatizar a pessoa, se ela tem condição de adquirir um apartamento, a dor vai motivar ela a sair o mais rápido possível dessa situação. Exatamente. A dor motiva mais que o prazer. Exatamente isso, tá? Eu não posso dizer exatamente quanto por cento, porque tem uma série de variáveis, inclusive o tipo de segmento de negócio, o tipo de contexto, tem muitas variáveis. Mas, em média, pelas minhas décadas de trabalho e atendendo pessoas, né? Pelas minhas décadas, eu quero dizer que eu acredito que a dor motiva 3 a 4 vezes mais que o prazer. E como é que nós... Só que a dor, ela só deve ser usada como último recurso. Entendeu? Como um recurso, eu estou perdendo o controle do negócio e eu tenho certeza que é a melhor opção. Usar, não sem usar. Porque, digamos assim, se você está conduzindo muito bem uma venda até o fechamento, né, e foi preciso lá entender a demanda, entregar essa venda, conduzi-la, né, até o fechamento, a dor ela só deve ser usada como último recurso. Porque você tem que trabalhar com engajamento. O que é engajamento? Vender o bem, o serviço, né? De maneira a engajar a pessoa, ou seja, os benefícios, aquilo tudo que pode proporcionar o estado desejado. Lembrando que nós temos que ir além de características e benefícios. Eu falei benefícios para vocês me entenderem. Nós temos que ir além, nós temos que gerar algo muito além disso, gerar algo que faça com que essas neurobiologicamente e biologicamente falando, o que nós temos ali como motivações intrínsecas que nem nós mesmos sabemos que nos movem, né, sejam alimentados com a informação. E outra coisa importante, nós tomamos, por isso que eu estou aqui falando para vocês mais de uma vez sobre a questão de gerar emoções, entender o sistema reptiliano, falar com ele de tal forma que você trabalhe a favor dele, ser simples, não complexo demais, ser preciso. Por isso que eu estou citando uma série de questões aqui para que você consiga, do início ao fim, conduzir a venda direto ao fechamento,
de maneira precisa, poupando tempo, conseguindo obter atenção, tá? E é por isso que nós falamos também antes, lembrando, sobre falar da pessoa para a pessoa e não ser mala, ficar falando. Olha, a verdade é o seguinte, as pessoas, se você encher ela de informação, não vai funcionar tão bem quanto você dizer para ela falar exatamente o que ela precisa ouvir para comprar. Mas para isso é aquilo que nós falamos, é o neurocopy, depois do rapport você traz os subsídios, né? E você entrega aquilo e gera uma experiência, ilustra com emoções, ilustra tanto no telefone quanto pessoalmente, ilustra isso com os 5 sentidos, integra no seu diálogo os 5 sentidos, tá? Isso é extremamente importante para que você tenha recall, lembrança, para que você tenha neuroquimicamente os 5 sentidos ali envolvidos no processo de construção de memória. Ok? Ficou claro até aqui? Tudo bem? Podem perguntar, por favor. Quem quiser perguntar, eu abro o áudio aqui para nós. Fica à vontade. Para mim ficou perfeito essas dicas aí e esclareceu muito minhas dúvidas aí. Justamente as minhas. Fico feliz. Alguém mais tem uma pergunta sobre neurovendas? Eu sei que alguns chegaram depois, mas é um prazer. Gentil, tem uma pergunta lá da Europa para nós? Por enquanto não é? Com o primeiro dia prefiro mesmo assistir, escutar a atenção de vocês aí e valeu a pena, né? Que bom. Depois, Gentil, eu vou pegar essa live, vou colocar no YouTube e depois te mando ela na íntegra sobre os outros pontos que foram abordados. Mas, por favor, quem mais tem perguntas sobre o que nós falamos até agora para compreender as implicações, recursos e como funciona um processo de neurovendas? Ô, Luiz. Sim. Só uma colocação, Luiz, eu gostaria de receber todas as informações. Oi, quem está falando? Oi? Alô? Oi, pode falar. Opa, quem está falando? Se identifica para mim, para mim ajudar você. O microfone era o Lopes, pode falar, Lopes. O Lopes. Fica à vontade, Lopes. Se tiver mais então, alguém, pode falar, Lopes. Eu só gostaria de ter... maravilha, vamos lá. Eu gostaria de ter algumas informações, como você quer passar, né? Para mim é muito interessante. E, mais uma vez, obrigado por me deixar fazer parte, né? Um prazer. Eu agradeço muito aí ao próprio João, né? Eu quero ter muito... gostei muito das suas colocações, dos seus ensinamentos e quero fazer parte de ter os seus vídeos também. Ok, vai ser um prazer. Se inscrevam no meu canal, estou sempre postando coisas novas, tá? Então vai ser um prazer também aí poder colaborar, ajudar. Eu tenho aí 2 formações aí que nós estamos também fazendo agora o lançamento delas, que algumas plataformas já têm elas, mas agora nós estamos preparando um lançamento do Neurovendas e Neuroestrategista, né? São 2 formações focadas justamente em entregar ferramentas para que você consiga os melhores resultados e entregue alguma coisa de vanguarda, né? Porque realmente, em pleno século XXI, com tantos avanços da neurociência, nós não compreendermos como poupar tempo, como sermos precisos em vendas e também, extremamente importante, nós sermos refém das nossas emoções, das circunstâncias, por não compreendermos o nosso cérebro. Olha, performance é tudo e ela tem uma relação direta com o estado emocional, como nós citamos no início da live. Então, é extremamente importante você ter essa compreensão de como estar sempre em altíssima performance. E a maravilha da plasticidade neural é justamente isso que eu falei antes. Quando você compreende que o teu cérebro ele é programado para fazer você poupar energia, entre outras coisas, é claro, mas sobreviver e poupar energia, quando você altera um padrão limitante, esse padrão limitante passa a ser um novo padrão. Ou seja, poucas vezes que você altera um padrão limitante, isso se torna você. Fica muito mais fácil depois para que isso realmente se torne a tua nova forma de agir, até no automático. Até quando você sai de uma autogestão, quando você muda a tua plasticidade neural, alterando uma série de padrões limitantes e trazendo para dentro da sua mente uma série de processos cognitivos, inclusive essas ferramentas, como eu citei, neuropersuasão, neurocopy, neuronegociação, né? Você, mesmo que você esteja no automático, mesmo que você não esteja com a atenção plena no que você está fazendo,
a tua estrutura já vai te dar uma performance muito boa. Ou seja, a estrutura determina a função. A estrutura determina a função. E você tem essa possibilidade de, com técnicas, ferramentas e assessments, transformar a sua mente de tal forma que mesmo no automático a alta performance seja algo automático para você, porque a estrutura que você criou determina esse resultado, determina a função. Então, essa é a maravilha do nosso cérebro. Ele é uma massinha de modelar. E quando você compreende isso, você pode experienciar a vida que você quiser, os sentimentos, os resultados, alterar qualquer tipo de padrão. Vírgula, nós estamos falando aqui de sinapses neurais. Existem, claro, situações que são neuroquímicas no sentido de debilitação. Aí é importante que, quando nós falamos em autogestão, quando nós falamos em, sei lá, desde a terapia neurocientífica ou qualquer outro processo, inclusive esses processos de alteração de padrão com neurovendas, lembrando que nós estamos falando de sinapses neurais. A qualidade de vida ela não tem só uma relação de construtivista, né? Não é só uma relação de sinapses neurais. Algumas pessoas experienciam debilitação. Aí, quando um cérebro está neuroquimicamente debilitado, não é só alterando padrões que vai resolver, tá? Então, só deixando claro que os problemas, digamos, a qualidade de vida, ela é psíquica, mas ela é neuroquímica também. Então, algumas pessoas podem ter experienciado uma debilitação, então só alterar padrões não vai resolver, é necessário equalizar neuroquimicamente, senão você tem... É como se você quisesse equilibrar a sua vida numa mesa e ela fica só com uma perna. Tudo que você põe cai. Por quê? Porque tem uma perna puxando na direção oposta. Então, para que você tenha alta performance e qualidade de vida, tem que equilibrar as duas coisas, a neuroquímica com a psíquica, né? E aqui, quando nós falamos em neurovendas, nós estamos falando de construtivismo, de ferramentas de compreensão dos sistemas cerebrais, dos atalhos, dos processos cognitivos, desses vieses que nós temos para tomar a decisão, como nós dialogamos com a parte do cérebro que decide de forma precisa. É isso que nós estamos falando, ok? Então, só para deixar bem claro que, às vezes, a pessoa pensa assim, não, olha, os problemas todos se resolvem alterando um padrão. Sim, se ela não estiver num estado extremamente debilitada e não houver necessidade desta pessoa ser amparada por uma medicação com um profissional da área médica. Só deixando bem claro isso, tá? Que mesmo em neurovendas, nós entregamos uma série de recursos que melhorem muito a performance, mas é bem possível que em alguns poucos casos a pessoa tenha outro problema, né? Que é um problema que está negando a ela a possibilidade dela se comprometer com os recursos que nós entregamos porque ela está debilitada. E isso é bem possível. Principalmente para aquelas pessoas que têm predisposição, uma ansiedade generalizada, uma situação de intempéries ou qual ela não se encontra preparada o suficiente para lidar, pode levá-la a essa debilitação. Ok? Então, deixando claro que nós estamos falando aqui de neurobiologia, neuroquímica, mas a grosso modo essas compreensões elas têm uma relação direta com sinapses neurais, com recursos, com construtivismo, não com debilitação neuroquímica, que daí é outra área, uma área médica daí, tá? Ficou claro esse sentido? Ficou claro o que eu falei? Sim, ficou. Ok. Por favor, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. O Érico também entrou na sala aí, Érico. Se tiver alguma dúvida aí, Érico, aproveita. Tá como user aí, eu acho. Ok, mas fique à vontade. Quem mais tem perguntas aí para nós? Nós estamos com 1h10 de live, tá? E eu estou à disposição para responder mais perguntas. Se não houver mais perguntas, nós podemos reagendar uma segunda. Vou fazer mais lives sobre o tema neuroestratégia, neurovendas. Vamos fazer mais. Mas, falando, então, o que compõe neurovendas? Neurovendas é composta pela compreensão dos sistemas cerebrais, pela compreensão de como funcionam os nossos vieses cognitivos e os nossos atalhos mentais para a tomada de decisão, que faz com que o nosso cérebro tenha esse foco de facilitar, ou seja, o foco das neurovendas, quando você compreende, é sugestionar e criar facilidade decisória para o cérebro. Todos esses recursos, ao serem compreendidos, nós temos o objetivo de facilitar o processo decisório. É justamente o oposto que nós falamos antes do coaching, que lá no coaching não se sugestiona, quando o teu coach te contrata, aqui não. Aqui nós queremos a todo momento criar sugestões e facilidades para que o cérebro ele
decida com muito mais tranquilidade e com muito mais facilidade. Então, nós entregamos uma série de subsídios para facilitar o processo de decisão do cérebro. E todos esses processos, eles passam justamente por isso, pelo Neurocopy, que é uma carta de vendas com uma linguagem persuasiva, que fala da pessoa para ela, dela para ela, da situação, do problema, da dor que ela quer resolver para ela mesma. Quer dizer, passa por neuronegociação, passa por técnicas de fechamento, passa por técnicas para identificar quais são os desejos que não estão tão aparentes, né? Passa pela compreensão de quais são todas as demandas e todas as diferenças de demandas e de compreensão da realidade de um homem e de uma mulher. Então, basicamente, você dialogar de forma muito mais precisa com quem decide, né, no homem e na mulher, que é o seu cérebro. E é interessante porque se você não compreende o cérebro do teu cliente numa era como essa, você, né, você não está vendendo um produto, você não está dialogando com uma pessoa, você está dialogando com o cérebro. E esse cérebro, se nós entendermos que a maior parte das decisões elas são tomadas de forma inconsciente, porque existe uma série de questões dentro do cérebro humano que movem a pessoa de tal forma que ela se sente praticamente impelido. Olha que interessante, vou botar mais um slide para dar um susto em vocês aqui, no bom sentido, tá? Essa aqui é interessante também, tá? Quer ver uma coisa? Mais um slide aqui, na verdade é praticamente um susto aqui. Não, eu queria falar alguma coisa. Sim, pode falar, fica à vontade, gente. Sim, então, nesse caso, na neurovenda, a atenção especial é para o nosso cliente. Sim. Por fora, temos que procurar perceber quais são os anseios do nosso cliente. A atenção principal não é para o vendedor, é satisfazer o cliente. Então, passa necessariamente que nós percebamos quais são as limitações que, aliás, ou seja, as suas vontades, e como eu posso, não é? Como posso vamos lá, introduzir recursos que vão ao encontro da sua ansiedade, sobretudo. Exatamente. No início, nós falamos antes, depois você vai ter acesso à live toda, gente, mas exatamente isso. Se nós compreendermos todos os mecanismos que movem o consumidor, você, mais ou menos assim, se você tiver que argumentar para vender, você falhou em alguma parte do processo de neurovendas, porque a precisão é tão grande em você compreender todos os mecanismos que automaticamente é como se você tivesse adivinhado tudo que a pessoa queria antes mesmo que ela soubesse. E essa é uma frase que eu gosto muito, sabe? Hoje, é importante o que eu vou falar aqui, já falei em outros vídeos, mas é uma frase que eu posso falar em diversos vídeos que é muito importante. Olha só, nesse tempo que nós vivemos, as necessidades humanas, elas estão satisfeitas. As necessidades humanas, elas estão satisfeitas. Os anseios, não. Aí eu parafraseio o que Steve Jobs disse. O que Steve Jobs disse? Ele disse, as pessoas não sabem o que elas querem, até o que você mostra a elas, né? Então, vamos lá. As necessidades humanas são satisfeitas. Tem alguma coisa que não foi criada? Tem, tudo foi criado, certo? Não tem nada que não foi criado. Pensa em qualquer tipo de utilitário e utilidade, alguém criou alguma coisa. Se você procurar na internet, eu quero saber como é que eu pego esse tipo de grão, tempero, não sei o quê, né? Não tem nada que você procurar, você não vai achar. As pessoas, a todo momento, em diversos lugares do mundo, e você tem acesso à internet, se você souber perguntar, você acha alguém que criou uma solução para facilitar o dia a dia. Então, as necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. E é por isso que Steve Jobs disse isso. As pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. Então, se você compreender todo o processo de neurovendas e usar a precisão da Neurocopy, entender neurobiologia, entender tudo que move esse consumidor, digamos, se a pessoa tiver que argumentar demais para fechar negócio, significa que em alguma parte do processo ela errou, ok? Porque se você está falando da pessoa para a pessoa, é mais ou menos assim, ó, simplificar de maneira bem simples mesmo. A pessoa diz assim para ela, né? Eu tenho dor no meu pé. E você olha e fala assim, meu Deus, mas você acredita que eu sou especialista em solucionar a dor no pé e exatamente na parte que você falou? Como é que é isso? Me fale mais sobre isso. Me interessou esse assunto, entendeu? Então, é isso que precisa acontecer
quando você compreende a neurobiologia, quando você compreende a biologia também, quando você compreende a linguagem persuasiva, quando você fez a tarefa e entendeu como funciona o cérebro, é isso que você tem que fazer. É como se a pessoa fale assim, puxa, você conseguiu atenção. Se você falar demais, daí o que eu vou falar agora eu falei antes, né, sobre a pessoa que é... Acho que você estava ali, Gentil, você já tinha acessado quando eu falei da pessoa legal para o mal ou não? Ainda não? Não sei, sei. Esta máxima sei, né? Sempre pude. Várias vezes o treino Linda falou isso, sim. Sei. Tá. Então, justamente isso. A pessoa legal, ela fala do cliente para o cliente. E o mal, em vendas também, tá? O especialista, ele fala da pessoa, do cliente para o cliente. E a pessoa que nós poderíamos usar o adjetivo de, né, digamos, um vendedor ultrapassado, que, na verdade, usando a linguagem que eu usei até um pouco pesada, mas é um condicionamento do mal, ele fala dele. Então, o vendedor não quer saber do teu produto. Ele quer saber dos problemas dele. Aí sim, se você falar dele para ele, dos problemas que ele está experienciando e como é que você pode resolvê-los, e daí sim, aí você apresenta o produto que vai resolver os seus problemas, opa, você tem a atenção da pessoa. Então, consegue me ouvir, professor? Estou lhe ouvindo sim, gente, fica à vontade. Sim. Então, esta máxima até funciona não só no coisa, funciona para resolução. Funciona para resolução de todos, como é que é? De todas as situações. Qualquer preocupação que a pessoa tenha, não é? Como disse, não é? Qualquer preocupação que a pessoa tenha é que é ansioso deste problema ser resolvido. Então, se tu vais aí como ofertador de um serviço para, vamos lá, para satisfazer o que ele precisa, logo tu tens aí um mercado em relação à pessoa. Exatamente. Então, sabe que há décadas, como eu falei no início da live, eu já tenho 30 anos de área comercial, há décadas a gente sabe uma máxima que diz assim, preparo inadequado produz resultado inadequado, certo? A gente sabe isso há muito tempo. Só que, agora com a neurociência, nós temos uma série de ferramentas, técnicas, assessments, recursos que nos dão uma precisão absurda. Se nós fizermos bem feito o dever de casa, é como se nós fôssemos um mago, que a gente adivinha o que se passa na cabeça da pessoa, mas não é. É todo um processo de, né, compreender a mente do teu prospecto, do teu cliente, mesmo quando nem ele mesmo compreende. É entender quais são os anseios dele antes dele mesmo se dar conta destes. Mas para isso você tem que fazer o dever de casa. Por isso que no Neurovendas é esse objetivo, é entregar essas ferramentas para que você tenha exatamente essa habilidade e esse resultado. E você está fazendo já Neurovendas conosco, né, gente? Eu também quero dizer que eu estou sempre melhorando. A gente, cada vez que nós descobrimos algo novo, nós fazemos um vídeo e colocamos lá para que o processo fique cada vez mais preciso e melhor. Então, vai ter aulas novas lá também. Para quem já é nosso aluno, vai ter conteúdos novos lá. Já pude ver. Sim, já pude ver algumas aulas. Ok. Olha só, agora deixa eu dar um susto em vocês aqui. Ó. Olha esse senhor aqui. Ó. Em 1983, o psicólogo... Vocês estão me vendo aqui, né? Estão vendo a tela? Sim. Em 1983, o psicólogo Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, causou polêmica com a sua demonstração de que a noção de livre-arbítrio pode ser uma ilusão. Olha só, ele fez esse teste aqui. Ó. Ele fez essa bolinha arrodear aqui dentro. Só isso, arrodeando aqui dentro. Tá? E daí... bem redondinho, como se fosse um relógio. Bem redondinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Como se fosse um relógio. Isso aqui. Ok? E daí ele solicitou para as pessoas que elas apertassem na hora que elas sentissem que era a hora de apertar e depois explicassem por que elas apertaram. E sabe o que aconteceu? Olha que interessante. Com o uso de um relógio projetado especialmente para esse experimento e sensores para medir a atividade cerebral, ele demonstrou que a decisão já havia sido tomada muito antes dos participantes estarem conscientes disso. Ou seja, de 3 a 7, 8 segundos antes da pessoa apertar, ela já tinha decidido que ia apertar. Entenderam isso? Então é por isso que eu falo para vocês. Existe uma série de recursos e conhecimentos que, se você compreender, você não precisa argumentar. E argumentar muito significa que geralmente você não fez o dever de casa. Então, mais uma vez, preparo inadequado é resultado inadequado. Mas com o que nós temos agora, a habilidade que nos é dada, então, hoje, de sermos extremamente precisos, efetivos,
é extraordinária. E o mais interessante, depois que você conduz um processo de neurovendas do início ao fim com precisão, daí você tem que fazer o quê? Não sei, Gentil, quem é que está fazendo curso conosco de neurovendas e sabe a resposta? É o Gentil, deixa eu ver qual é também o Ronivon. Ronivon, Gentil, diga para mim. Depois que você termina de fazer a venda, né, e você fechou o negócio, conduzido do início ao fim de forma precisa, o que você tem que fazer daí? Lembra? Não. Não? Eu não. Lembra, Ronivon? Não me lembro. Não lembra? Fidelizar o cliente. Sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a melhor forma de fidelizar um cliente? Superando as suas expectativas, certo? É ou não é? Concordam comigo que é superando as expectativas? Sim, também. Também, né? Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Eu concordo plenamente. Tá, então, expectativa é uma coisa muito subjetiva. Expectativa é uma coisa extremamente subjetiva. Claro, às vezes ele tem alguns critérios, né, alguns valores, e quando você cria uma conexão, cria rapport, você entende quais são esses valores para atender às suas demandas e expectativas, certo? Mas expectativa, às vezes, pode ser uma coisa muito vaga. E nós temos uma parte do cérebro que nós temos que entregar subsídios para começar a superar as expectativas. Sabe qual é? O que vocês acham? Hã? Neocórtex. Isso. E qual parte do neocórtex? Exatamente, é o neocórtex. Qual parte? Aí eu já não sei. Não tem problema. Então, a grande sacada, depois que você conclui uma venda em neurovendas, é assim. Você precisa, digamos, nós entendemos aqui por alto, olha, volto a dizer, na formação tem mais recursos, mas nós entendemos aqui por alto que tem uma série de processos que o cliente não está consciente na hora de decisão. E nós entendemos, então, que ali, por esse experimento, que muitas vezes, né, a decisão foi tomada antes que ele se dê conta no consciente, ou seja, o neocórtex, o principal, na maioria esmagadora das vezes, não em 100% dos casos, mas na grande maioria das vezes, o neocórtex, principalmente aí eu falo do CEO do cérebro, o CEO, né, o executivo-chefe, o gestor do cérebro, o córtex pré-frontal, certo? Então, o cérebro, o neocórtex, a parte nova, né, que nos faz humanos, tem uma parte frontal aqui, que é onde nós temos a responsabilidade de ter nossos processos cognitivos, as nossas decisões, as nossas sínteses, né? Então, o que você tem que fazer depois que você vendeu para a pessoa? Você tem que acalmar o racional. Você tem que acalmar o CEO. Você tem que daí, para poder superar as expectativas dela. Além, claro, se você entrega um produto e não vende um produto e não entrega o que você prometeu, você vai frustrar. O óbvio, olha, veja bem, o óbvio do que é deixar um cliente satisfeito, todos aqui que estão aqui sabem, é ou não é? Todos aqui sabem o que é que tem que fazer para deixar um cliente satisfeito, o óbvio, é ou não é? Concordam comigo? Sim, claro. Todos concordam, todos sabem o que tem que fazer, tem que superar as expectativas da entrega. Mas tem um detalhezinho que a neurovendas te dá, que é entregue argumentos para o CEO do cérebro, para que ele saiba que ele tomou a melhor decisão possível, que ele fez o melhor negócio possível. Ou seja, entenda que o cérebro ele toma uma série de decisões de forma muitas vezes inconsciente, mas ele justifica com a razão. Então, o que você tem que fazer? Alimenta a razão dele. Entrega para ele esses subsídios que façam com que ele entenda que ele realmente tomou a melhor decisão, né? Né, ao final, depois que ele fechou, parabéns, meus parabéns, você realmente tomou a melhor decisão. E daí você entrega uma série de subsídios para ele, para que o sugestionamento também, para que o neocórtex fale assim, eu tomei mesmo, hein? Ó, legal, entendeu? Então é isso que você tem que fazer, entregar. Ok? Porque vai que o cara chega em casa, ou a mulher, e começa com minhoca na cabeça, e outro fala bobagem, entendeu? Então, você está protegendo eles, você está protegendo a tua venda, você está entregando subsídios, ou seja, ele quer acalmar o CEO, ele quer acalmar o gestor do cérebro. Dá subsídio para ele. Pô. Desculpa, quer dizer, isso vai lhe permitir ele se defender de alguém que quer
desvalorizar aquilo que ele conseguiu. Exato, mas principalmente dele mesmo. É, Sabe, é, aquele sistema reptiliano, ou aquele sistema emocional. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu tomei a melhor decisão? Pai, agora, mas será que tá... Sabe aquela preocupação? Mas será que eu fiz certo mesmo? Então, para ele ir para casa bem tranquilo, você dá todos os subsídios para o neocórtex dizer assim, não, mas eu, né? Ou seja, é verdade, gente, esses subsídios, eles vão fazer com que ele se defenda de qualquer pessoa, mas exato. principalmente dele mesmo. Entendeu? Sim. Dele mesmo, porque às vezes ele não tem outras pessoas, às vezes ele tem ele mesmo ali, sabe? Aquela insegurança, mas será que eu fiz um bom negócio? Mas será que foi melhor? Sabe aquele negócio? E às vezes a pessoa pode ir dormir lá e mudar de ideia por causa de uma bobagem, entendeu? Então, você entrega, faz com que ele saia com aquela segurança, né, de que, olha, você tomou a melhor decisão possível. Então, entregue as informações para o córtex pré-frontal, que é o CEO, convencer o resto do cérebro que ele fez o que era melhor para ele. É isso, por exemplo, né? Tudo bem? Ou seja, você entrega a justificativa depois da venda, né? Sim. Exato. E parabeniza, diz, olha, que decisão, você tomou a melhor decisão possível. Veja bem, né? A pessoa, Perfeito. ela já sai dali, né? Você já poupou o tempo dela de ficar pensando se ela decidiu correto. Entendeu isso? É isso. Bom, eu vou contar uma situação que passou comigo há um tempo atrás. Eu estava abordando uma cliente e ela tinha acabado de comprar um empreendimento. Ah, sim. Ela falou assim para mim assim, pode falar. Então vamos lá. Só eu tinha acabado de comprar um apartamento. Quem está falando? Só para me saber. Não está aparecendo aqui. É o Lopes. Ah, o Lopes. Pode falar, Lopes. Depois eu vou chamar o Ricardo também, que ergueu a mão. Pode falar, Lopes. Vamos lá, então. É assim. A pessoa comprou um empreendimento. Aí, em conversa com ela, o que eu falei? Eu parabenizei de tal forma, de tais maneiras, assim que mesmo ela adquirindo um outro apartamento, ela acabou me indicando para cunhada dela para comprar comigo, de acordo com só de despertar o canal não teve no outro empreendimento e tiveram comigo. E acabei fazendo a venda. Exatamente. Foi muito bacana. Exatamente. Então, quando você faz o dever de casa, você vai ter algo que é extraordinário, que é o seu cliente sendo o seu fã. E o que um fã faz? Fala para os outros, defende você, entendeu? Então, quando você faz bem feito o trabalho... Ele é seu próprio, ele faz a propaganda. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso você ter seu cliente como seu melhor vendedor? Ok? Essa é a grande sacada. E outra coisa, quando um cliente vende para você... Né? É mais um atalho cognitivo na decisão do outro cliente. Não, se o meu amigo Lopes falou para mim que é assim, o Lopes disse que é bom então. Entendeu? Porque o Lopes foi lá, comprou, experimentou e viu que é bom. Entendeu o negócio? É basicamente isso. É isso aí. Vou a prova aqui. Social, né? Também é um atalho cognitivo, ou alguns chamam de gatilho, tá? Deixa eu abrir aqui. Ricardo, por favor, fique à vontade, Ricardo. Pode perguntar. Tá me ouvindo, Ricardo? Boa noite, tudo bem, Linder? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo sim, por favor. Bom, eu queria, eu não sei se eu cheguei um pouco mais tarde, estava com outro compromisso, eu queria saber se você já comentou, ou se tem alguma na tua linha de tempo aí, vai comentar alguma relação entre o AIDA e o Spin Sales. Atenção, interesse, desejo de aquisição, isso, AIDA? Tá, e o Spin Sales... Esse eu não me lembro agora o que é. Esse o Spin ele está focado mais em fazer a inspeção na situação do cliente, né? Olha, quer dizer, verdade... eu ter a escuta ativa, na verdade. Sim, sim. Na verdade, o nome que nós usamos para essa técnica, né, é rapport, em que nós, nessa relação, nós fazemos exatamente essas perguntas ali para entender quais são todas as expectativas, demandas e critérios e poder atender isso. Então, nós usamos a técnica no neurovendas de rapport. Mas é interessante, por esse nome eu não conheço, mas foi falado sim sobre rapport.
quando você estabelece uma relação, você com algumas perguntas abertas ali, você acaba entendendo quais são todos os critérios e valores para uma decisão, né? E atenção, interesse, desejo, aquisição, depois faz parte do processo onde você entende exatamente. Depende qual é a forma que você vai trabalhar, é presencial, online, né? Mas todos os processos de vendas eles têm atenção, interesse, desejo, aquisição dentro de um processo, né? Na verdade, especificamente sobre esse assunto, foi pincelado por alto, mas no Neurovendas eu abordo ainda. Esse Spin Sales não, mas abordo o Rapport como técnica de elicitação de quais são os critérios e decisões de compra. Tá, muito obrigado, né? Ok, Desculpe obrigado a ter você. interrompido aí você. Mas não, é um prazer, tá? Eu só para você ter uma ideia, agradeço mais uma vez a sua participação, é que existem tantas maneiras, Ricardo, de adjetivar coisas, sabe? Existem tantas formas. Olha, eu tenho 30 anos de vendas e eu vou te contar, a gente estuda pra caramba e toda hora alguém vai lá e dá um nome novo para alguma coisa, né? Nem sempre a gente sabe, mas é interessante esse nome. Agora, em neurovendas, para nós em neurovendas é rapport, é elicitação, é submodalidades, né? Mas sem dúvida alguma, mais uma vez agradeço bastante a sua pergunta. O que normalmente acontece é que mesmo como é que chama? Os veteranos, né, que eram campeões, eles instintivamente ou talvez eles já conhecessem essa prática, né, de estar mais focado no cliente do que em si próprio, né? E por isso tinham um melhor resultado, mesmo não tendo o scan cerebral ainda, não tendo esses recentes prognósticos que a ciência tem dado para a gente, né? Exato. O que eu vejo... Sim, pode falar, desculpa. Pode falar. O que eu vejo é que o conhecimento da essência que você está passando para a gente, ele nos permite mapear qualquer metodologia nos seus fundamentos, que é a estrutura do cérebro, né? Exatamente. De você primeiro tomar a decisão e depois o viés negativo que tem o teu lado racional, do lado esquerdo, né, que vai tentar justificar ou ir contra a decisão tomada anteriormente, né? Sim. Você poder blindar isso com uma pré-justificativa. Sim, né? exatamente. Mas pode falar. Desculpa. Eu vejo assim que tem muita gente que começa a atacar a objeção assim que ela aparece e não permite que o cliente ele declare todas as objeções. Então fica um jogo de medir forças, né? Então até para você não se caracterizar como opositor, vale a pena ouvir mais até ele esgotar o arsenal de objeções dele, né? E depois você vai colocando as coisas para que não haja também uma percepção errônea de oposição. Exatamente. Né? A objeção, por causa desse mecanismo, assim como você compra rápido, você descarta rápido, né? Exato. Justamente, é por isso que esse cara não tá... Desculpa, é o raporte mesmo, né? Exatamente. Que você fala. Porque a objeção, na verdade, ela é maravilhosa. Ou seja, se a pessoa não... claro, no caso, ele falou de imóveis ali, né? Imóveis, então, é um pouquinho mais... Mas a objeção, na verdade, ela é ótima. A objeção, ela nos dá exatamente as pistas de o que é relevante para a decisão, certo? Então, a objeção, ela não é negativa, ela é extraordinariamente positiva e é um atalho para que você chegue rapidamente, né, no resultado do fechamento do negócio, porque ele está te dizendo exatamente. Porque se ele não está nem um pouco interessado, ele te descarta de antemão. Então, quando ele está tendo objeção, é porque ele está interessado, mas tem objeção. Ok? Então, ela não é negativa. Agora, olha que interessante, voltando aqui, já que você pediu a intervenção, Ricardo, falar uma coisa interessante. Ó. Em rapport também é uma coisa interessante, que nós falamos, então, ali do mala, né, e da pessoa legal. E é uma coisa interessante, que existe um padrão no ser humano, que quando você começa a falar da pessoa para a pessoa, você sabe o que acontece logo na sequência? Sabe ou não? Quando você começa... Vamos supor o seguinte, eu começo a falar de você para você. O que acontece logo depois? Não sei, gostaria de saber. Começa a se abrir, começa a falar mais. Eu chego e falo assim para você, ó. Eu chego e falo assim para você... Eu digo assim, Ricardo, puxa vida, Ricardo, puxa, olha... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para nós criarmos um rapport aqui. O que você faz, Ricardo? Só para entender o que você faz.
Eu atualmente estou trabalhando, começando a aprender a vender. Estou trabalhando com vendas, mas eu fui consultor de Tá, tecnologia durante muito tempo. tá. Vamos Né? supor o seguinte, ó, Então, vamos supor que você ainda trabalhasse com tecnologia. Eu falasse para você assim, olha, Ricardo, que legal, você trabalha com tecnologia, então? Sim, trabalho. Puxa, que legal, deve ser legal isso, né, Ricardo? Puxa, você parece uma pessoa bastante inteligente, você parece uma pessoa, né? Então eu começo a falar de você, para você, começo a falar do seu trabalho, para você. Qual é o próximo passo seu? Em algum momento você começa a falar, continuar falando de você para mim. E logo na sim, sequência você faz o quê? Conta uma dor. Entendeu? Aí, quando entendi, você conta entendi. uma dor, você tem o gancho. Claro, eu estou aqui atalhando bem radical, mas é como se você dissesse assim, pois é, mas tu sabe que na venda de tecnologia nós temos essas dificuldades às vezes. E eu falo assim para você, puxa, Ricardo, você acredita que esse tipo de problema que você enfrenta é a minha especialidade? Hã? Como assim? Fale-me mais, por favor. Isso, né? Exatamente isso, tá? Olha, para nós não nos delongarmos muito, já faz 1h30 que nós estamos na live, eu vou atender a pergunta do João e depois eu vou na direção do encerramento. João, por favor, fica à vontade, então. Deixa eu abrir teu áudio. Fica à vontade, João. O que eu posso te ajudar para nós Tá, finalizarmos depois de uma 1h30 que nós estamos aqui? só em cima, pegando um gancho aí no que o Ricardo falou em relação à objeção, eu atuei alguns anos atrás como corretor também, e eu tinha uma coisa que eu fazia, né? Hoje eu não atuo mais, mas tinha uma coisa que eu fazia, e eu não sei se eu estou certo ou não, é mais uma dúvida mesmo. Ok. Então, por exemplo, a questão de antecipar objeções, ou seja, quando eu ia atender uma família, um casal que tinha filhos, eu já falava, olha, nesse imóvel tem uma escola aqui perto, que é a escola X, tem a escola pública, tem a escola particular, tem a padaria aqui perto, tem no mercado ali, ou seja, eu falava das coisas não só do imóvel que eu estava vendendo, mas eu tentava falar das coisas que eu tinha em volta para antecipar, principalmente em relação à mãe, que quer saber aonde o filho vai estudar, aonde ela vai fazer compra, aonde, ou seja, aqueles problemas do dia a dia, que eu sei que é mais a mulher que lida, né? Eu sempre tentava antecipar isso antes que ela, porque às vezes ela não fala, né? Mas ela pensa, e o fato dela pensar e não falar não me dá a chance de responder, né? Então, quando aquelas coisas básicas que eu sabia que eram objeções comuns, né, eu já tentava antecipar, né? Ou seja, o ponto de ônibus mais próximo, o tempo de táxi ou de Uber ou né? Ou seja, todas essas coisas que é o dia a dia eu tentava antecipar, mesmo que a pessoa não dissesse ou não fizesse essa objeção. E funcionava bem, tá? Não sei se está certo ou não, é mais uma dúvida mesmo. Então, na verdade, você já preencheu um copy? Já preencheu um copy? Olha, de vez em quando eu escrevo um pouco. Então, é exatamente isso. Quando você preenche, nós trabalhamos ali com neurocopy, mas é um copywriting com o máximo ali da compreensão dos mecanismos do cérebro. É isso. O que você está fazendo? Quando você preenche um copy, antes da pessoa fazer as perguntas, você está dando a informação que ela precisa para como processo. O que nós estamos fazendo? O copy ele tem esse objetivo: ser preciso, entregar as dúvidas das pessoas e, mais interessante, o copy, se ele for, né, tão preciso e utilizar né, os mecanismos do cérebro, compreendendo neurovendas, ele vai ser tão preciso que ele vai antever expectativas do cliente. Ou seja, você vai não só usar uma linguagem persuasiva, né, que é isso que você está fazendo, você comentou agora, é uma linguagem persuasiva, como também você vai entregar exatamente aquilo que a pessoa tem de objeções, de situações ali que vão facilitar a decisão. Você está gerando esse atalho para ela decidir. Quando você antecipava as objeções, você estava gerando o atalho ali para ela decidir. Mas, preferivelmente, quando você usar neurovendas, você não haja na construção disso como se fosse uma sequência de raciocínio em que você está elucidando todos os pontos pelos quais são importantes para ela. Volto a dizer, eu quero mais uma vez deixar isso para vocês aqui, né? Que emoção é extremamente importante no processo, nós temos que ir muito além, criar uma experiência, né? No curso de neurovendas lá, eu mostro para vocês lá
grão de café, um cafezinho, um Nescafé e um Starbucks, por exemplo, né? Então, desde da commodity até a experiência, né? Alguma coisa que tem alto valor agregado. Então, agregue o máximo possível de valor no que você faz. Crie sensações, imagens, use todos os 5 sentidos. Se é presencial, crie momentos mágicos com esse cliente. Se é online, utilize todos os 5 sentidos dele na construção das ideias, na construção das sensações, né? Faça com que ele imagine. Então, essa é a dica principal, mas isso é, digamos, antever objeções dentro de um processo de neurovendas, faz parte da carta de vendas do neurocoping, que você constrói de tal forma a ir diretamente em todas as objeções que a pessoa teria. Você está poupando, na verdade, você está fazendo isso, que é esse objetivo. A compreensão da neurovendas, ela tem esse objetivo, que é facilitar o processo decisório. E o que você estava fazendo ali, João, é realmente facilitar esse processo decisório, tá? Mais uma vez, a frase que eu acho extremamente pertinente aqui, que é ouro, é essa: as necessidades humanas estão satisfeitas, os desejos não. Então, como Steve Jobs diria, as pessoas não sabem o que elas querem antes que você mostre, até que você mostre a elas. Então, é uma oportunidade extraordinária para nós, se nós entendermos esses recursos e nós buscarmos superar essas expectativas. É uma oportunidade extraordinária para nós realmente mostrarmos que nós estamos num patamar completamente diferente dos outros profissionais que estão no mercado, ok? Pessoal, já estamos aí com quase 2 horas, tá? No meu relógio está marcando 1h45, aí 1h40 pelo menos. Então eu gostaria de encerrar e deixa eu só aqui peraí, onde é que está aqui? Antes o Ricardo deixou uma informação ali. Acho que ele já saiu. Ele deixou uma informação sobre o que significa. Tu tá ainda aqui, Ricardo? Tá, né? Deixa eu abrir o áudio aqui. Eu não tô te achando mais aqui. Ele foi explicar. Acho que ele não está mais. Ricardo. Tá aqui, tá aqui. Ô, Ricardo, Estou sim, estou sim. Tu deixaste ali, né? Para o pessoal saber o que é a sigla SPIN. Deixei para você, se você quiser compartilhar com o pessoal. Agradeço mais uma vez, então, por isso, Ricardo. Olha só, a sigla SPIN significa situação, problema, implicação e necessidade de solução. Na verdade, em síntese, é como nós comentamos, é como se fosse o COP. Eu acredito, então, eu até não conheço essa ferramenta, certo? Mas eu acredito que o COP ele é até um pouco mais amplo se são só essas 4 variáveis, porque o COP ele tem, o objetivo do COP é dar mais subsídios ainda, né? Mas eu não sei se são só esses 4 ou tem, digamos, alguns desdobramentos lá dentro, Ricardo, ou é só aquilo ali? Normalmente, assim, você falou muito do ciclo do AIDA, né? Você chama a atenção do sujeito, desperta o interesse, e depois, para levá-lo à decisão, a gente tem que entender bem a situação dele, né? Ok. E assim como você falou, olha, quando ele te conta o problema, você entra no problema, né? E começa a perguntar, por exemplo, me fala de um problema. Qual que é o problema que você tem? Mas aí que tá. E daí, assim, eu vou só falar assim, muito por cima, né? Ele fala assim, puxa vida, eu tenho um problema que eu tenho minha audiência muito grande e eu tenho normalmente 4.000 pessoas na minha live, né? Daí eu te diria assim, bom, o que melhoraria no aumento da tua audiência, se você poderia escalar a tua audiência, se eu te apresentasse uma tecnologia que atendesse até 100.000 pessoas sem impacto na rede? Ótimo. Tá? Exatamente. Mas então, e daí, é um cliente que eu você linkei a tua necessidade, né? com a transformação, o estágio da transformação. Okay. Né? Porque você consegue, né? Que você, da antecipação, da expectativa, tudo. Então, não adianta eu atrair mais gente no meu ciclo de marketing se eu não consigo escalar na entrega no meu produto, que é a audiência, vamos dizer assim. Tá? Exatamente. E daí, eu confirmo isso com você, né, nesse estágio da implicação. Tá? Primeiro assim, começa assim, puxa vida, você faz as suas lives, seus cursos, não sei o quê, é situação, né? Okay. Como é que você enfrenta a questão da audiência, da qualidade da rede, que não é no Brasil muito boa, assim, na Europa, nos Estados Unidos é boa, daí, puxa vida, tem um problema porque eu tenho tanta gente que às vezes o áudio fica ruim. É problema, tá? Exatamente. E daí eu posso amplificar teu problema para você sentir mais dor, né? E daí te devolvo a pergunta assim, qual a implicação que você tem e te aponta uma melhoria. Né? E daí você abraça a melhoria, exatamente aquilo que você acabou de falar. Né? Exato. E daí
solução porque você já elicitei a tua necessidade de solução, que é aderente ao que eu quero te propor. E daí sim eu te chamo para ação, que é o último estágio do AIDA. Exatamente, muito bem Que é a colocado. aquisição, ação, né? Muito Tá? bem colocado. Então, Agora, só um detalhe importante para o pessoal que está aqui nos vendo agora, é que você havia, digamos, conseguido uma conexão, uma audiência com esse cliente, e você foi lá com a autoridade de uma empresa de tecnologia para resolver um problema, certo? Esse é um detalhe sim. importante que tem que ficar claro, porque nem sempre o cliente vai nos dar essa abertura. Então, você tinha a autoridade da empresa que você trabalhava, a autoridade tua como profissional, o tempo que ele te deu, ele agendou, ou seja, você foi até lá e ele estava aberto a te dizer qual era o problema, certo? Para que você o solucionasse. Então é uma situação bem legal, bem interessante, mas nem sempre ocorre isso, certo? Então é por isso que tem uma série de outros recursos que às vezes a pessoa ela não quer te dizer, ela quer te ouvir, né? Então, quando você tem uma precisão tanto dos recursos e ferramentas de neurovenda, você responde mesmo sem ela abrir a boca para você. Você está falando exatamente em cima da dor dela. Então, uma situação é essa, Ricardo. Você vai até uma pessoa e ela está te esperando para te dizer que está com problema. E outra é você criar uma conexão e ela não querer te dizer que está com problema porque aquilo é pessoal, né? Isso, nós estamos falando de milhares de produtos e serviços, diversas situações e diversos clientes diferentes. Então, é uma situação com a capacidade que você tinha de fazer um bom trabalho, mais a tua qualificação, né? Era uma situação em que você foi até lá com um ambiente propício, ele preparado para te dizer qual era o problema. Mas então, as neurovendas, os recursos que nós ensinamos, eles te dão outro pressuposto. Além disso, quando você tem um cenário hostil, em que a pessoa não te conhece, você tem que estabelecer uma conexão, ou seja, não é uma situação em que a pessoa vem até você e diz assim, não, vim aqui, eu quero me abrir com você e quero te contar a dificuldade que eu tenho. Não. Então, você está criando o contexto e usando uma série de ferramentas para que você chegue naquilo de forma precisa, né? Num cenário um pouco mais hostil do que esse, que é um cenário um pouco mais acessível, né? Em que a pessoa realmente quer ajuda. Ok? Então, é o caso que quando você está prospectando como, por exemplo, com chamada fria, né? Sim. A chamada fria, né, já é um pouquinho mais complexo. Aí os recursos que nós ensinamos em neurovendas, eles são bem mais, facilitam bastante, tá bom? Para chegar até o objetivo final, que é atender esse cliente e mantê-lo satisfeito. Pessoal, eu desde já agradeço muito a participação de todos. Eu vou pegar essa live, vou colocar ela depois no YouTube, vou mandar o link, vocês fiquem à vontade. Quem quiser no meu canal, vai estar no meu canal também. É um prazer estar aqui nessa noite, colaborando, respondendo dúvidas, né? Contem conosco para o que precisar.